Olá, meninos, tudo bem? Vamos fazer a nossa correção? Vamos lá? Vamos continuar? Peguei o material de vocês pra gente continuar. Módulo 4. Isso, região centro-oeste. Sempre bom a gente repetir para não esquecer, né? O lápis, a borracha e o cantinho de vocês. Vamos lá, então. Tudo bem aí? Tá bom. Vamos continuar. Vão pausando aí, conforme for a necessidade, para que vocês possam fazer a correção no caderno, no livro, tá bom? Se for o caso. Então, vamos lá. Número 1, nós estamos na página 13, tá? Nós corrigimos na aula anterior a página 12. Agora, nós vamos para a correção da página 13. Vamos lá. De acordo com o que você estudou, ou, né, de acordo com o que nós estamos estudando, não é? Explique qual a relação existente entre o governo federal e as migrações em direção ao oeste ocorridas a partir de meados do século XX. Então, o que o governo tem a ver com as migrações, hein, gente? Tem alguma relação? O que a gente põe aí? Tem ou não tem? Com as migrações que ocorreram aí no século XX, né? A partir de meados do século XX. Bom, então a gente pode colocar aí que as migrações são frutos de incentivos do governo federal, né? Que por meio de políticas de colonização, buscaram estabelecer novas áreas agrícolas e integração, não é? E integrar essa porção do território ao restante do Brasil. Então, o governo federal tem alguma relação? Tem algo a ver com as migrações que começaram a ocorrer a partir de meados do século XX? Tem sim, né? Ele tem sim, tem total relação, está totalmente envolvido com essas migrações em direção ao oeste, né? Essas migrações são frutos aí de incentivos, né, do governo federal, né, por meio da política de colonização, né, desenvolveu-se a política de colonização, que buscava aí estabelecer novas áreas agrícolas, né, e integrar essa porção, né, territorial ao restante do Brasil. Então tem tudo a ver. Coloquem essa informação aí que é importante, não é? Uma política de colonização que buscava, que tinha objetivo, né, de criar novas áreas agrícolas e integrar esse território ao restante do Brasil. Obra de quem? Do governo federal. Muito bom. A número 2 agora. Vamos lá. Qual é a origem dos principais migrantes que participaram do povoamento da região centro-oeste no século XX? Qual é a origem dos principais migrantes que participaram do povoamento da região centro-oeste no século XX? Eles vieram de onde, né? Qual a origem deles? Eles partiram de onde? Surgiram de onde? Vieram de onde? Né? Então, o que a gente pode colocar aí? Esses migrantes tinham a origem da região sul, sudeste e nordeste do Brasil. Isso. Então, esses migrantes aí que começaram a povoar,
não é? A região centro-oeste, eles migravam de onde? Eles partiam da região sul, sudeste e nordeste. Isso, muito bom, né? A número 3. Discrimine os principais motivos que atraíram milhares de pessoas de outras regiões brasileiras para o Centro-Oeste. Então, por que que eles saíam lá? Por que que esses migrantes saíam lá das suas regiões com destino à região Centro-Oeste? O que fazia com que eles tivessem esse interesse? Quais eram esses motivos? Tinha motivo para eles saírem das regiões deles e irem para essa outra região? Quais eram esses motivos? Ah, tá. Então vamos falar sobre eles, né? Entre os principais motivos, né, podemos destacar aí a construção de Brasília, né? A expansão das áreas agrícolas, que nós falamos na questão anterior, né? E os programas de desenvolvimento regional instituído pelo governo, que nós falamos na outra questão aí. Então, esses são os motivos. Na questão anterior, nós só não citamos a construção de Brasília, mas nós havíamos citado aí a expansão das áreas agrícolas e os programas desenvolvidos, né? Os programas de desenvolvimento regional instituído pelo governo e a construção de Brasília. Esses são os motivos que fizeram com que as pessoas saíssem das regiões, de outras regiões do Brasil, em direção à região centro-oeste. Isso, anotaram aí? Então, tá bom. Podemos partir para a quarta questão? Podemos. Então, vamos. Leiam a manchete de jornal a seguir. Brasília converte-se em capital. Notícia publicada no jornal Folha de São Paulo em 21 de abril de 1960. Folha de São Paulo. Primeira página, 1921 a 1995. Quinta edição, São Paulo, Publifolha, 1995, página 79. Bom, a letra A, ela fala assim: qual assunto está sendo abordado na manchete acima? O texto aí acima, ele fala sobre o quê? Ele dá o preço das bananas? Ele fala sobre o abacaxi. Fala sobre o quê? Qual assunto está sendo abordado na manchete acima, que a gente acabou de ler? Ah, ele fala sobre a inauguração da então nova capital do país, Brasília, no ano de 1960. Então, é esse o assunto aí da manchete, né? Vai falar sobre a inauguração da nova capital, que ocorreu em 1960. Vamos para a letra B? Vamos lá? De acordo com o que você estudou, ou seja, de acordo com o que nós estamos estudando, que estamos mergulhados ainda dentro desse assunto. Qual é o assunto? Região Centro-Oeste. Muito bom, né? De acordo com o que você estudou, por que a região Centro-Oeste
foi escolhida para a construção da nova capital do país? Por que será que foi escolhido a região centro-oeste aí? Já que a nossa capital, ela era lá no Rio de Janeiro, na região sudeste. Por que será, gente? Vamos, então, organizar aí as nossas ideias? Podemos? A construção de Brasília, no centro do país, reunia as vantagens de uma localização mais estratégica do que a localização do Rio de Janeiro, por estar longe das fronteiras e das ameaças das ameaças de invasão, não é? Em caso de guerra, por exemplo, né? Além de favorecer o desenvolvimento do interior do país. Então, nós temos aí alguns motivos para essa nova capital acontecer, brotar, surgir no centro do país, né? Quais são esses motivos? Nós vamos ter aí, no caso, que é uma localização mais estratégica, né? Uma localização mais estratégica que é a localização do Rio de Janeiro, da capital no Rio de Janeiro, né? Estando no centro do Brasil, a capital estaria longe das fronteiras, não é? E longe das ameaças de invasão, caso ocorresse aí essa invasão, essa guerra, né? Outro exemplo aí que a gente pode citar, né? Outro motivo é o favorecimento, né? A construção da capital no centro, ela vem favorecer aí o desenvolvimento do interior do Brasil, já que nós tínhamos o litoral, né? Muito desenvolvido, nós precisávamos ocupar, desenvolver o interior do Brasil, né? Então, a construção da capital do Brasil no centro favorecia aí o desenvolvimento dessa região central, né? Do interior do Brasil, certo? Querem que eu repita? Né? Então, a gente pode colocar aí, né? Que a construção de Brasília no centro do país reunia as vantagens de uma localização mais estratégica, né? Do que a localização do Rio de Janeiro, né? Que estava bem próxima a localização do Rio de Janeiro, porque estava bem distante, né? Bem distante aí das fronteiras, não é? E das ameaças, né? De invasão, caso, né? Viesse a ocorrer aí uma guerra, né? De disputa de território, né? Além de favorecer o desenvolvimento do interior do país. Lembra que a gente estava falando acima sobre a expansão das áreas agrícolas? Então, aí nós vamos fazer com que o interior do Brasil comece a se desenvolver, não é mesmo? Vamos para número 5. A 5 fala assim: por que podemos afirmar que o processo de ocupação e povoamento da região centro-oeste não foi favorável para os povos indígenas da região? Pense bem, porque podemos afirmar que o processo de ocupação e povoamento da região centro-oeste não foi favorável para os povos indígenas da região. Por que não foi bom para eles? Por que não foi favorável para os povos indígenas? Porque muitos povos indígenas tiveram sua população reduzida ou mesmo dizimada,
né? Dizimadas, né? Ou seja, extintas, né? E suas terras ocupadas por grandes propriedades agrícolas. Então, para os povos indígenas, foi uma boa, foi bom a ocupação e o povoamento da região centro-oeste? Não foi. Eles continuam sofrendo até o presente momento. Os conflitos, as disputas com os grilheiros, não é? Esperando que o governo resolva, dê uma solução definitiva para que eles possam ser proprietários de tal extensão territorial, ainda não está nada resolvido. Nós estamos no século 21 e os indígenas da região centro-oeste ainda estão passando por problemas em relação à posse das suas terras, né? Que ocorreu lá em meados do século 20, né? Com o povoamento e a ocupação aí, né, da região centro-oeste. Então, muitos povos indígenas tiveram sua população reduzida, né, extinta. As terras a qual eles viviam, né, passaram a ser ocupadas por grandes propriedades agrícolas, né, acabaram perdendo aí grandes áreas, grandes extensões territoriais a qual eles ocupavam, né? Então, para os povos indígenas foi bom? Foi não. Ainda está acontecendo ainda as disputas e as tentativas de resolver esse conflito, né, com o governo, esse impasse. Bom, vou deixar aí, espero que vocês vão pausando a videoaula, vão realizando aí a correção. Ao terminar a correção, posta a foto. Gente, vou pedir, não posta foto deitada. Colabora com a leitura para a professora, colabora com a professora para ela conseguir ler melhor as suas atividades, né? Tenta tirar as fotos mais nítidas possíveis, para facilitar um pouquinho também para a professora, tá bom? Vou deixar aí um abraço bem fofinho, um beijo carinhoso e até a nossa próxima aula, viajando ainda pela região centro-oeste do Brasil. Módulo 4. Tchau! Tchau!